Oi pessoal, hoje nós iremos conversar sobre a obra Mayombe, uma obra de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, conhecido pelo pseudônimo Pepetela. Pepetela é uma palavra em Umbundu, uma língua falada no sul de Angola, e significa pestana, justamente um dos sobrenomes dos guerrilheiros, do guerrilheiro escritor. Estou chamando de guerrilheiro escritor o Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. E nós vamos entender o porquê já já. Esse foi o nome de guerra que os companheiros escolheram para ele e que acabou sendo adotado por ele depois como seu nome literário. Não por acaso, Mayombe trata da história contemporânea de Angola, a obra, e os problemas que aquela sociedade enfrentou durante a longa guerra para essa libertação. Pepetela, além de ser o nosso contemporâneo, é um autor vivo, tá aí na ativa. Ele nasceu em Benguela em outubro de 1944, portanto, é um escritor angolano. Não por acaso, também, a sua obra trata de uma história contemporânea, uma história contemporânea de Angola. E os problemas que aquela sociedade enfrentou durante a longa guerra para a libertação. Pepetela lutou juntamente com o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, para a libertação da sua terra natal. Com a independência de Angola em 1975, ele se tornou vice-ministro da Educação no governo do presidente Agostinho Neto. Ele exerceu o mandato até 1982 e até hoje ele trabalha como escritor e professor universitário. Saiu do ministério, mas ele continua atuando aí na área da educação e da cultura. Em 1997, Pepetela recebeu o prêmio Camões pelo conjunto da sua obra. Foi o autor mais jovem a receber esse prêmio. Não é possível, entretanto, falar de Angola sem nos lembrarmos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas esse é um assunto que eu preciso pedir ajuda para tratar dele. E muito menos é possível entender bem o contexto de Mayombe, da obra literária, sem saber sobre aquela história que envolveu ali toda a guerrilha e a guerra para a libertação de Angola. Então, para isso, eu peço a ajuda da professora Ana Cláudia, que vai contextualizar um pouco esse período aí que antecede e o período da luta pela libertação de Angola. É com você, Ana. Olá! Não é possível falar de Angola sem nos lembrarmos do final da Segunda Guerra Mundial. Também falarmos de Portugal, sua história política e econômica e também dos interesses que envolveram a descolonização da África durante o período da Guerra Fria. Portugal foi colonizador de Angola durante os séculos XV e XX, até o ano de 1975, ano da independência de Angola. Com o final da Segunda Guerra Mundial, capitalistas e socialistas disputavam a hegemonia mundial, onde Estados Unidos da América e União Soviética buscavam áreas de influência para que pudessem exercer capitalismo ou socialismo de acordo com os seus interesses. Porém, não era interessante eles realizarem uma guerra que poderia acabar com a humanidade. Dessa forma, eles buscavam em outros países, como no Vietnã, como na própria Coreia, áreas para influenciar e desenvolver o capitalismo ou o socialismo. Em relação à África, essas superpotências elas estimulavam a formação de facções, buscando, contribuindo com armas e dinheiro para que essas disputas ideológicas acontecessem dentro do continente africano. Era muito interessante, tanto para capitalistas como para socialistas, conseguir controlar essas áreas e buscar matérias-primas dentro delas. Portugal, ao contrário dos restantes dos países da Europa, custava em dar independência às suas colônias africanas, porque ainda acreditava-se que elas eram elementos de orgulho nacional. Dessa maneira, eles acreditavam
que manter essas colônias dentro da África seria interessante e ainda mostrar a sua hegemonia dentro de um espaço geopolítico nacional. Consequentemente, Portugal foi condenado pela comunidade internacional por essa resistência, até o ano de 1974, quando o governo ditatorial português, através da Revolução dos Cravos, perdeu força e foi obrigado a dar a independência desses países no ano seguinte. Bom, e agora que a Ana explicou de maneira fantástica esse contexto, eu vou voltar um pouquinho para a obra. Mayombe foi escrita durante a Guerra de Libertação de Angola pelo MPLA, na qual Pepe Tela participou. Ele escreveu o livro entre 1970 e 1971, ou seja, no calor ali da guerrilha, no calor da guerra. Ele escreveu lá em Cabinda, onde ele estava. Ele escreveu o livro nessa época, mas não publicou na década de 70. O livro foi publicado somente em 1980, mas justamente por ele ter escrito dessa forma, essa obra é também um registro histórico, né? Mayombe trata então da Guerra de Libertação por meio da história de guerrilheiros vindos de regiões diferentes de Angola. Eles tinham etnias diferentes, eles falavam dialetos diferentes, eram de diferentes classes sociais também. Inicialmente, eles eram 16 guerrilheiros e eles se concentravam ali na região de Cabinda. Essa questão da diferença étnica, diferença cultural e até de classe social, ela é fundamental para entender ali o núcleo forte do romance. Por quê? Mayombe não vai falar, o personagem central, o foco central, não seria necessariamente a guerrilha, mas os homens que compunham essa guerrilha. Então, o Pepe Tela, ele vai tratar dos guerrilheiros, mais do que da guerrilha em si. Então, essa diferença cultural e étnica é também muito importante para que a gente consiga perceber a profundidade do tratamento dado ao fato histórico. Nesse sentido, e para aprofundar um pouquinho mais de como essas etnias se constituíam ali naquele período e como essas pessoas vinham para Cabinda, eu vou pedir a ajuda também da professora Maria Cristina. Cris, agora é com você. Então, pensando nas etnias em Angola, nós podemos dizer que há os quimbundos na região de Luanda e seus arredores, há os kikongos no norte de Angola, os ubundos no sul, os fiotes ou cabinda em Cabinda. O movimento liderado pelo MPLA encontrou resistência interna, pois a diversidade étnica comprometia a unidade do grupo. Contudo, pensando na luta pela independência e pela unidade nacional, o MPLA conseguiu levar a luta adiante até conquistar a independência em 1975, como já foi falado. O conflito étnico fica bastante evidente no livro, quando Pepe Tela apresenta as questões internas vividas por Teoria, o mestiço, um dos personagens, ou mesmo quando narra um episódio em que foi oferecido almoço ao comandante e ele discute o problema causado por André. Diz o comandante: eu sou Kikongo e ele é Quimbundo. Nesse momento, esse problema conta. Está na base das reações de qualquer pessoa, pois o André é Kikongo. Não foi ele que cometeu o erro, foram os Kikongos. Ainda sobre a questão da identidade e da diversidade étnica, é interessante observar que o autor também aponta a língua do colonizador, o português, como uma ferramenta de unidade, pois era a língua em que todos forçosamente compreendiam. No caso de Angola, a luta pela independência fez-se sentir a partir dos anos 60, com o despontar de 3 movimentos: o MPLA, o FNLA e a UNITA, que tinham a mesma finalidade, ou seja, conquistar a independência de Angola, porém de maneiras diferentes. Enquanto uns apostavam na via capitalista, outros acreditavam que a via socialista era a melhor maneira de conduzir a política e a economia do país. O envolvimento comunista cubano e soviético foi bastante grande.
porém só foi decisivo no curso da guerra. Do ponto de vista político, foi uma luta contra e a favor do comunismo, tendo em conta as riquezas do país. Tanto que em Cabinda, os americanos que exploravam o petróleo chegaram a ser protegidos por guarnições cubanas. Este envolvimento acarretou consequências elevadíssimas de que Angola até hoje paga a fatura. Então agora nós vamos tratar explicitamente do gênero literário, especificamente de Mayombe como obra literária, né? Bom, nós já falamos um pouco da Guerra da Libertação, das etnias que constituíam, e como Mayombe seria então um registro histórico da Guerra de Libertação de Angola. Mas Mayombe é muito mais do que isso, né? Porque Mayombe não é um documento só, ele não se restringe a ser um documento, ele é uma obra literária. Então ali, além de apontar, né, as questões da guerrilha, o autor também aponta questões humanas, da individualidade do sujeito, ele vai falar daqueles guerrilheiros, ele vai falar de amor, ele vai falar da sexualidade deles, desses homens que estavam lá. Então ele humaniza muito aquelas pessoas, o que não era tão comum em algum romance que se tratasse de guerrilha até então. Pode-se dizer que Mayombe se trata de um romance de caráter épico. Por quê? Porque ele trata ali do surgimento da nação angolana. Portanto, e nesse sentido, ele é um texto fundador, né? E também um depoimento crítico das ações do MPLA. Por que que ele é um movimento crítico, né? Porque a todo momento há reflexões sobre os limites, sobre os avanços desse movimento, sobre a legitimidade desse movimento. Quem faz essas reflexões são os próprios guerrilheiros. Bom, o foco narrativo colabora também, né, para que esse romance ele não seja uma obra de uma voz só, de uma só verdade, de um só ponto de vista. A narrativa, ela se desenvolve em 5 capítulos e um epílogo, né? E o foco narrativo é predominantemente em terceira pessoa. Mas a obra ela é intercalada, né, por algumas vozes, né, alguns personagens que eles assumem a narrativa e eles falam em primeira pessoa. Eles trazem para a narrativa um outro ponto de vista. E ele dá a narrativa aí em primeira pessoa, ora é o comandante que fala, ora é teoria. Ele vai dando para a narrativa um caráter polifônico quando essas vozes se misturam, o que é bastante interessante literariamente. E esses momentos de narração em primeira pessoa e de alguma forma, esses momentos que intercalam, eles representam assim um mundo cindido, a gente pode pensar. Porque não é aquele mundo íntegro que tem só uma verdade, é só um ponto de vista, é só uma forma de entender. Não, ele tem essa forma de entender que predomina, mas tem hora que isso é quebrado. Então, peraí, então também é possível perceber por um outro ângulo, por um outro viés, né? Essas vozes que vão entrando, elas de alguma forma elas quebram essa linearidade da narrativa e apresentam aí uma cisão na narrativa. Bom, e também assim, os indivíduos, mesmo que eles lutem ali por um mesmo ideal, pelo MPLA, pelo mesmo objetivo, eles são pessoas e eles têm as suas contradições e eles não são um bloco unânime. Então, eles têm ideias diferentes, eles têm posicionamentos diferentes, eles têm sentimentos diferentes, eles são pessoas diferentes e eles têm um ideal comum. E isso aparece a todo momento em Mayombe, né? Essas contradições entre os guerrilheiros, isso é um foco bastante, bastante enfocado pelo Pepetela no romance. A alternância de narradores, então, tenta tornar a narrativa de alguma forma mais plural. Como se não houvesse apenas um dono da história, né? Ele dá uma pluralidade ali em quem conta essa história. Mayombe registra os acontecimentos que antecedem então a independência de Angola e ela revela diferentes perspectivas, diferentes do discurso colonial no caso. A obra apresenta a ideologia de um grupo, sim, que acredita na formação de uma nação segundo os critérios de uma sociedade socialista.
Mas embora eles acreditem nesse ideal socialista, até esse ideal é problematizado, né? Como será essa sociedade após a independência? Quer dizer, será que esse ideal ele vai ser confirmado? Como esses grupos tão diferentes vão lidar ali depois dessa independência? Como vai ser isso? Isso é um objeto de reflexão no próprio romance, nessa guerrilha. E pensando que ele está escrevendo em 70, né? Quer dizer, a Revolução Russa aí já tinha um tempo já acontecido, ela já tinha consequências, já dava para fazer um balanço de repente. A professora Maria Cristina Ignoli tem algumas hipóteses sobre esse tipo de reflexão que aparece em Mayombe. O que fundamenta esse tipo de reflexão? Então eu vou convidá-la a dividir essas hipóteses agora conosco. Então, para que possamos entender esse viés socialista do movimento, nós precisamos entender que logo no início, no seu princípio, o movimento adota a matriz marxista-leninista. O MPLA é oficialmente fundado em 10 de dezembro de 1956. Era apenas um amplo movimento constituído por intelectuais de várias áreas. No entanto, na lista dos fundadores, dominava gente ligada aos movimentos comunistas internacionais e ao Partido Comunista Português. Daí que o MPLA se assumiu, desde o princípio, na defesa do socialismo científico, protagonizado na época pela então União Soviética. Pepetela, ao mesmo tempo em que mergulha no projeto socialista para a transformação cultural da sociedade, não perde a crítica e explicita em Mayombe as contradições dessa praxis. Nesse sentido, destaca um trecho importante em que o personagem comandante diz: "Sou marxista? Penso que sim, mas não acredito numa série de coisas que se impõem em nome do marxismo. Uma coisa que me deixa doente é a facilidade como se rotulam pessoas só porque não têm a mesma opinião sobre determinado problema." E ainda em outro trecho, o mesmo personagem, o comandante, afirma: "Quando fizeres parte de um partido vitorioso que ocupará o poder, irás considerar pagãos todos os que dele não fizerem parte. Quando pertenceres ao grupo restrito que dominará o partido, verás que o socialismo não é obra de um dia e nem depende de 1000 homens. Ao tomar o poder, vamos dizer ao povo que construiremos o socialismo. E afinal, essa construção levará 30, 50 anos, pois não se resolvem os problemas de um país atrasado em apenas 5 anos. Aí surgirão os contra-revolucionários a agitar o povo, pois todo regime cria seus elementos de oposição." E ele continua: "Objetivamente será necessário ampliar a vigilância dentro do partido, aumentar a disciplina, proceder a limpezas. Objetivamente é assim, mas essas limpezas servirão de pretexto para que homens ambiciosos misturem contra-revolucionários com aqueles que criticam suas ambições e erros. Da vigilância necessária dentro do partido, passar-se-á ao ambiente policial, e toda crítica será abafada no seu seio. O centralismo reforça-se, a democracia desaparece. O dramático é que não se pode escapar disso." Vamos pensar nessa última frase. O dramático é que não se pode escapar disso. Parece, do meu ponto de vista, que Pepetela, ao analisar o processo revolucionário soviético e o totalitarismo engendrado por Stalin, morto já em 1953, percebeu que a teoria marxista-leninista tornou-se utopia. E isso se confirma quando, ainda na voz do comandante, ele discute a burocracia, o apego ao poder, o culto ao líder, a farsa em acreditar na liderança do proletariado. Segundo o comandante, é demagogia dizer que o proletariado tomará o poder. Quem toma o poder é um pequeno grupo, na melhor das hipóteses, representando o proletariado, ou querendo representá-lo. No entanto, mesmo diante das contradições, o autor, na voz do comandante, acredita que a via socialista
é o melhor caminho na luta pela independência. Diz então o comandante: por outro lado, o que estamos a fazer é o único a ser feito. Tentar tornar o país independente é a única via possível e humana. Para isso, devem ser criadas estruturas socialistas. Estou de acordo com isso. Nacionalização das minas, a reforma agrária, nacionalização dos bancos, do comércio exterior, etc. Se não houver muitos erros e muito desvio de fundos, o nível de vida subirá. É um progresso, não há o que discutir, mas não chamemos isso de Estado proletário, de socialismo, porque não é, e nem tampouco de democracia, pois será fatalmente uma ditadura sobre o povo. Ela pode até ser necessária, eu não sei. Bom, pessoal, e além dessa questão aí da crítica, da reflexão sobre o próprio socialismo, é interessante também que, embora o romance trate de uma guerrilha, a ação externa não é predominante na obra. O que prevalece mesmo são os dramas, os conflitos pessoais das personagens. Os guerrilheiros, eles estão dentro de uma floresta, né? A floresta que se chama Mayombe. A narrativa apresenta conflitos e decisões que esses guerrilheiros tinham durante o combate em Cabinda. Nesse agrupamento, os combatentes eram Nesse agrupamento, os combates, eles não eram muito frequentes. E isso, de certa forma, tornava possível a reflexão dos combatentes, porque eles tinham algum tempo livre. Então, entre um combate e outro que era esporádico, eles conversavam, eles discutiam, eles refletiam. E a obra também, ela não fica só na guerrilha, mas, como eu já disse, ela vai tratar então de questões também existenciais daqueles homens, questões ideológicas, questões sociais, que envolvem aquela situação. No enredo, o enredo ele se move de modo a evidenciar questões como o tribalismo, isso é muito discutido na obra, interesses classistas, né? A gente tem ali um embate forte com André, mas não só com ele. A gente tem também ali uma discussão, ainda que não explícita, mas uma discussão sobre o machismo. Temos discussões e reflexões sobre o dogmatismo ideológico, que a professora Cris já até explicitou na abordagem que ela fez do socialismo e da crítica ao socialismo. E nós não vamos aqui contar a história, o enredo, mas fazer uma análise. Então, isso porque é muito importante que quem está aí assistindo leia o livro, né? Porque contar a história não é a mesma coisa que viver a história. E viver, a gente vive lendo. Bom, sobre ideologia, a gente pode falar que a obra ela tem uma ideologia, sim, de esquerda, declarada. E o marxismo foi o maior aparato ideológico presente nos escritores angolanos até meados da década de 80, não só o Pepe Tela, não, mas Agostinho Neto, Luandino Vieira, eles firmaram um compromisso histórico com a transformação cultural daquela realidade que eles viviam. Essa ideologia a gente pode perceber também na própria obra, no diálogo entre as personagens. Isso está muito presente, esse desejo de uma construção de uma sociedade socialista, igualitária, melhor, e as dúvidas sobre a possibilidade da existência real dessa sociedade. Então, vamos ler um trechinho da obra agora. Vocês ganham 20 escudos por dia para baterem as árvores a machado, marcharem, carregarem pesos. O motorista ganha 50 escudos por dia por trabalhar com a serra. Mas quantas árvores abate por dia a vossa equipa? Umas 30. E quanto ganha o patrão por cada árvore? Um dinheirão. O que é que o patrão faz para ganhar esse dinheiro? Nada. Mas é ele quem ganha. E o machado com que vocês trabalham nem sequer é dele, é vosso. É vosso que o compram na cantina por 70 escudos. E a katana é dele? Não. Vocês compram-na por 50 escudos. Quer dizer, nem os instrumentos com que vocês trabalham pertencem ao patrão.
Vocês são obrigados a comprá-los, são descontados do vosso salário no fim do mês. As árvores são do patrão? Não, são vossas, são nossas, porque estão na terra angolana. Os machados e as katanas são do patrão? Não, são vossos. O suor do trabalho é do patrão? Não, é vosso, pois são vocês que trabalham. Então, como é que ele ganha muitos contos por dia e a vocês dá 20 escudos? Com que direito? Isso é exploração colonialista. O que trabalha está a arranjar riqueza para o estrangeiro que não trabalha. O patrão tem força do lado dele, tem o exército, a polícia, a administração. É com essa força que ele vos obriga a trabalhar, para ele enriquecer. Fizemos bem ou não em destruir o bulldozer? Fizeram bem, responderam os trabalhadores. Mas em Mayombe, Pepetela, como nós já vimos aí com a professora Cris, ao mesmo tempo em que mergulha no projeto socialista pela transformação cultural daquela sociedade, ele não perde a crítica daquele mesmo projeto. Ele vê limitações nesse projeto também, ele já percebe isso, os personagens refletem sobre isso, E em Mayombe, então, fica explícita muitas vezes essa contradição, a contradição entre teoria e praxis, E além disso, na obra, Pepetela também vai expor essas contradições no convívio entre esses homens. Eles não são únicos, eles não são personagens rasas, eles não são tipos sociais, eles são muito humanizados. Então eles são pessoas que têm as suas contradições. Essas contradições neles mesmos e contradições no grupo. E essas contradições no grupo, elas são advindas de diferenças étnicas, como nós já falamos, regionais e de classe. No trecho a seguir, vocês poderão perceber como isso acontece em muitos outros trechos da obra. O comandante deu-lhe uma palmada no ombro. Tens de habitar aos homens e não aos ideais. O cargo de comissário é espinhoso, por isso mesmo. O curioso é que vocês, na vossa tribo, até esquecem que são da mesma tribo quando há luta pelo posto. O que não quer dizer que não há tribalismo, infelizmente. Aliás, não me venhas dizer que com os Kikongos não se passam mesmo. Eu sou Kikongo? Tu és Quimbundo? Achas mesmo que sim? Nós não. Nós pertencemos à minoria que já se esqueceu de que lado nasce o sol na sua aldeia, ou que a confunde com outras aldeias que conheceu. Mas a maioria, comandante, a maioria é o teu trabalho mostrar tantas aldeias aos camaradas que eles se perderão se um dia voltarem à sua. A essa arte de desorientação se chama formação política. E foram tomar o mapete. Embora a obra tenha um caráter de afirmação da luta pela libertação, Pepetela traz à tona as contradições da guerra, como nós já vimos e estamos tratando aqui, e da sociedade em formação. Não por acaso o romance é escrito em 70 e publicado somente em 80, porque o autor ali está fazendo uma crítica ao movimento popular para a libertação. Então, no momento em que tinham que estar todos unidos para esse movimento, para um ideal, talvez não caísse muito bem uma crítica, no auge dos acontecimentos. E ele vai denunciar o machismo ali na obra, como nós comentamos, o racismo, que aparecem como contraditórios a uma sociedade igualitária. Porque se eles estão lutando por uma sociedade igualitária, como esses sentimentos podem estar presentes nas suas ações, ainda que não nas suas palavras? É um caso a se pensar. A igualitária, a propaganda dessa sociedade socialista é a igualdade. Mas será que eles eram mesmos iguais? Será que eles se consideravam iguais ali no próprio grupo? Mayombe faz o leitor refletir sobre isso. Pepetela faz uma abordagem também crítica ao mostrar que mesmo dentro do MPLA, os guerrilheiros já não se entendiam. Há histórias de inimizades, e há desavenças, há brigas,
as superações disso também. Vamos ver no próximo trecho uma relação meio conflituosa ali entre eles. Equiqui ia sair, mas Teoria segurou-lhe no braço. O professor tremia e foi isso que fez parar Equiqui. Os guerrilheiros ouviam interessados a cena sem se meterem. Não pode sair, Equiqui. Temos que acabar com essa discussão. Camarada professor, quando se entra em discussão tribal, o melhor é deixar, não se meter no meio. Discussão tribal? Cortou Quiluyange. Quem é que está a fazer discussão tribal aqui? Equiqui riu, tenso. Então eu tinha compreendido mal, camarada-chefe. Eu tinha percebido que se falava de quimbundos e quicongos. Se não se falou, afinal não é discussão tribal. Fui eu que ouvi mal. Pode-se falar sem ser discussão tribal. Como? Disse Teoria. Não se pode falar nada. O melhor, Pangu Akitina, é vires comigo. Por que é que hei de ir, se eu estou aqui tão bem? Eu vou, disse Veuê. Essa conversa não me interessa. Veuê saiu e ninguém o reteve. O tema da mestiçagem também é bastante abordado em Mayombe. Ao trazer para a narrativa a questão da mestiçagem, o Pepetela elege um dos pontos mais emblemáticos e tensos das sociedades pós-coloniais. Se no Brasil o mestiço pode ser visto como quase um branco, em Angola é visto como um herdeiro maldito do sangue português, do colonizador. Teoria, então, proporciona uma reflexão, o personagem Teoria proporciona uma reflexão sobre a mestiçagem e ela abre um diálogo com autores pós-coloniais a partir das relações de poder, das desigualdades que configuram as sociedades coloniais. Essa relação entre colonizador e colonizado. O trecho a seguir, ele enfatiza bem essa questão da mestiçagem em Mayombe. Eu, o narrador, sou Teoria. Nasci na Gambela, na terra do café. Da terra eu recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto de meu pai, comerciante português. Eu trago em mim o inconciliável e este é o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face os maniqueístas e os outros, é bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é geralmente maniqueísta. É o que o Teoria fala também na página 21. Ele diz assim: oferíssemos sempre para as missões, mesmo contra a opinião do comando. Poderia recusar? Imediatamente se lembrariam de que eu não sou igual aos outros. Ele continua. Uma vez eu quis evitar ir em reconhecimento. Tiveram um pressentimento trágico. Havia tão poucos na base que o meu silêncio seria logo notado. Ofereci-me. É alienação total. Os outros podem esquivar-se, podem argumentar quando são escolhidos. Como o poderei fazer, eu que trago em mim o pecado original do pai branco? A proposta do romance é a de pensar o mestiço como resultado histórico de relação de dominação colonial e de escravidão. Teoria é sem lugar, porque ele ocupa um interstício de uma relação desigual entre colonizado e colonizador, escravo e senhor. A sua identidade, como a própria Teoria afirma várias vezes no romance, está marcada por quase. Ele é talvez.
ainda não branco, já não totalmente negro, era um maldito. Ele era um talvez. Diante dessas articulações teóricas da mestiçagem, nós podemos compreender a escolha de Pepetela em representar o personagem Teoria como um talvez. No romance, Teoria reivindica o direito de ser para além da cor e da raça. Ele, em outro trecho, ele comenta: eu perdi Manuela para ganhar o direito de ser, talvez, café com leite, combinação, híbrido, o que quiserem. Os rótulos pouco me interessam. Os rótulos só servem, afinal, aos ignorantes que não veem pela coloração qual líquido encerrado no frasco. Essa é mais uma questão abordada por Pepetela nesse romance que aprofunda questões extremamente humanas, além de históricas. Mayombe, ainda que considerada uma literatura engajada, ela apresenta um tom crítico muito forte, denunciando o dogmatismo, a corrupção existentes dentro do próprio movimento que o próprio Pepetela defende. Então ele não defende ali, ao escrever isso, no calor dos acontecimentos, de uma maneira cega, embora ele acredite sim nesse movimento. Mas pelo fato dele acreditar, ele não deixa de ver contradições nele. A polarização das vozes e as reflexões dos guerrilheiros impedem uma leitura dogmática e unilateral. Então, quando nós estamos lendo, a gente para várias vezes: opa, mas então não era bem assim, mas não é só isso, mas tem o outro lado. O leitor participa dessa reflexão também. A obra relativiza, portanto, o seu próprio posicionamento.